Olá, alunos! Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Letícia Michalowski, sou professora de língua portuguesa e nesta aula nós iremos estudar figuras de linguagem. Para dar início, eu trouxe 3 perguntinhas de modo que vocês possam refletir acerca do que se tratam figuras de linguagem. Então, o que são figuras de linguagem e por que elas são importantes na comunicação escrita e oral? Como as figuras de linguagem diferem do sentido literal das palavras? E o que é sentido literal, afinal? Em que situações figuras de linguagem são mais frequentemente usadas? Então, as figuras de linguagem são processos estilísticos, são recursos expressivos que constituem fugas discursivas da língua. Elas deixam o nosso discurso mais criativo, mais fluido. Elas diferem do sentido literal das palavras, né, no sentido verdadeiro das palavras, porque elas buscam suavizar o nosso discurso. Elas buscam fugir do padrão, do que é normal. Como vocês vão poder perceber nas figuras de linguagem que a professora trouxe para a aula de hoje. E em quais situações as figuras de linguagem são mais frequentemente usadas? Nós podemos observar figuras de linguagem em letras musicais, em propagandas, em poesias e também em obras literárias distintas. Nesta aula, nós iremos estudar a ironia, o eufemismo, a antítese, a aliteração e a assonância. As 3 primeiras figuras de linguagem, elas são figuras de linguagem semânticas, que dizem mais respeito à estrutura da língua, e as 2 outras são mais sonoras, né? Pertencem aos sons, então. A primeira figura de linguagem trata-se da ironia. E o que é ironia, professora? Ela é uma figura de linguagem muito comum, muito utilizada por nós, mesmo que muitas vezes não percebamos. A ironia é uma figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia por meio de uma afirmação cujo sentido é oposto ao que se quer realmente dizer. Muitas vezes é usada para criticar ou satirizar algo de forma sutil. Então, no exemplo, eu até coloquei um ônibus, dizer que ótimo após perder o ônibus, quando na verdade o evento foi frustrante. Afinal, quem gosta de perder o ônibus, né? Quem se sente feliz por perder o ônibus, às vezes está indo para o trabalho, está indo para a escola, está indo para um compromisso importante. Então, não é legal perder o ônibus. Dizer que ótimo é estar ironizando o acontecimento. A segunda figura de linguagem é o eufemismo. E o que é o eufemismo, professora? O eufemismo é uma figura de linguagem que suaviza uma expressão ou ideia considerada desagradável, dura ou ofensiva. Ela substitui uma palavra ou expressão direta por outra mais leve, mais agradável. Como exemplo, usar ele partiu em vez de ele morreu. Porque a morte, ela é considerada um evento, um momento muito duro, muito triste. Então, ao dizer ele partiu, eu estou suavizando o meu discurso. Em alguns escritos, nós também encontramos o fulano caiu duro, né? Que também quer dizer que ele morreu, né? Mas o fulano caiu duro está tentando suavizar o acontecimento em si. A terceira figura de linguagem é a antítese. A antítese é uma figura de linguagem que consiste na oposição de ideias
ou termos contrários em uma mesma frase, criando um contraste que ressalta as diferenças entre elas. Eu coloquei o símbolo do yin e yang justamente para mostrar essa oposição. Então, no exemplo, eu trago o amor e o ódio andam lado a lado. Vocês percebem que o amor e o ódio são opostos, assim como a alegria e a tristeza, o bem e o mal. Então, a antítese, ela mostra essa oposição entre os termos. A quarta figura, né, a quarta figura de linguagem trata-se da a literação dela é caracterizada pela repetição de sons consonantais idênticos ou semelhantes no início ou no interior de palavras próximas, criando um efeito sonoro específico. No exemplo, eu trago: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, eu tenho a repetição do som consonantal E. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tenho a repetição desse som consonantal R, né? Ali encontrado no início de cada palavra. E por fim, a assonância. A assonância é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos iguais ou semelhantes em palavras próximas, contribuindo para a musicalidade do texto, como por exemplo, a mala amarela estava no chão. Então, eu tenho repetições de vogais, como pode ser observado no exemplo. Então, agora eu trouxe alguns exemplos de músicas, de poesias que reforçam as figuras de linguagem estudadas nessa aula. Então, o primeiro exemplo é a música 50 Reais da Maiara Azevedo, que alguns de vocês devem conhecer. Então, o início traz: bonito, ha 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 ha, que bonito, hein? Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Qual figura de linguagem será que retrata esse exemplo? É a ironia, né? Eu estou ironizando ali o acontecimento, porque trata-se de uma traição. Traição não é um fato agradável, não é um acontecimento agradável de se presenciar. Então, dizer que bonito, que cena bonita, não é uma cena bonita. É uma cena triste, é uma cena pejorativa. Então, ela está ironizando o acontecimento ao dizer que é bonito, que é uma cena linda, não é mesmo? Quando na verdade não é. O segundo exemplo é uma poesia do Manuel Bandeira, cujo nome é Profundamente. Temos um exemplo de eufemismo. O que é eufemismo? Quando nós tentamos suavizar a nossa linguagem. Então, hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio, Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Então, ele está retratando a morte, né? O descanso eterno, através desse trecho em negrito. Ele está suavizando o seu discurso. A próxima trata-se da aliteração, né? A oposição entre os termos. Ando devagar porque já tive pressa, e leva esse sorriso porque já chorei demais. Então temos essa oposição: devagar, pressa, sorriso, chorei. Não há muito segredo, né? Nós conseguimos visualizar claramente quando nos deparamos com esses exemplos, com essa oposição que encontramos, né, quando se trata de aliteração. Aqui temos um exemplo de aliteração, né, que é a repetição de termos consonantais, né, de sons consonantais.
Vamos embalar ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. Então, o negrito está ali, os sons consonantais repetidos, né? Que trazem uma musicalidade ali, né? Abaixo, acho, chuva, ajuda, gente, deixa, beija, seja. E por fim, a assonância, que é a repetição de sons consonantais vocálicos, né? Que dizem respeito às vogais. Então, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Então, a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Temos aí a repetição da vogal A, trazendo ali uma harmonia à música. E por fim, para consolidarmos o aprendizado, eu proponho uma atividade prática a vocês. Eu desejo que vocês escrevam uma redação ou poema em que possam incorporar figuras de linguagem estudadas em nossa aula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula!